Graça e paz, seja muito bem-vindo ao Celebrando a Recuperação de hoje. O tema é coragem e hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a diferença de coragem no sentido bíblico e coragem no sentido natural. Vamos fazer a distinção entre perseverança e teimosia e perceber que coragem não é impulsividade, não é aventura, não é irresponsabilidade, não é teimosia. A gente vai perceber que coragem é um subproduto da fé e que a fé torna a coragem adequada e a perseverança na coisa certa. Então, daqui a pouquinho, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, seja muito bem-vindo ao Celebrando a Recuperação da Igreja Batista Ola Rio. Hoje o tema é coragem. Eu queria iniciar aqui citando a primeira parte da oração da serenidade que nós temos aqui no Celebrando a Recuperação, que diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso mudar e a sabedoria para discernir uma da outra. Importante aqui, eu quero dar ênfase a essa parte que diz a coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Esses dias eu lendo dessas frases e uma me chamou a atenção que diz assim: de nada adianta a espada de um guerreiro em uma batalha se lhe falta coragem. Coragem é fundamental numa perspectiva cristã. Coragem numa perspectiva cristã, também diferente da aparente coragem que a gente
percebe em nossa sociedade, que algumas pessoas entendem como coragem. E eu quero falar sobre isso. Primeiro, dessa distinção de coragem bíblica e coragem em nossa sociedade. Perceba, no capítulo de 2 Reis, no capítulo 2, Davi chega para Salomão e diz assim: ser homem. Bom, o que significa ser homem numa sociedade machista? Ser homem não chorar, ser homem não levar desaforo para casa. Ser homem, às vezes, é perder a virgindade cedo. Aí o cara se torna homem. Aqui, Davi não está falando de ser homem com essa perspectiva. Tanto é que no versículo posterior, ele diz: obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Então ele fala para Salomão: ser homem, obedeça o que Deus exige a você. Leve consigo os valores, tenha coragem para assumi-los. É disso que Davi está falando para Salomão. Desses valores da fé em Deus, de ele assumir esse compromisso, de saber que ele teria embates durante a sua caminhada e de que ele teria que ter coragem para continuar no caminho, para continuar perseverante, para continuar ali insistindo, para continuar acreditando em Deus. Por isso ele fala: ser homem, Salomão. Agora, a pergunta é: que tipo de coragem é essa? Eu penso em coragem como um subproduto da nossa fé. Então, a pergunta que eu quero te fazer: você tem fé, por isso você tem coragem? Ou você tem coragem, por isso você tem fé? Você é um homem de coragem porque tem fé? Ou você tem fé porque é um homem de coragem? Eu creio que você é um homem de fé, por isso você tem coragem. Porque a fé é um subproduto a coragem é um subproduto da fé. E por que isso? Porque a fé prepara a sua coragem. Muita gente acha que aventura é coragem. Ser um aventureiro significa ser corajoso. Tem gente que sai por aí sem medo de nada, viajando, fazendo muitas coisas. As pessoas dizem: a pessoa tem coragem, né? Não, aventureiro. Tem pessoas que acham que impulsividade é coragem. A pessoa reage imediatamente. Diz: olha que cara corajoso, né? Não, ele é impulsivo. Tem gente que é irresponsável mesmo, né? Vê essas pessoas, às vezes eu vi uma pessoa, um camarada, foi lá e empinou uma moto assim, as pessoas: olha que cara corajoso. Não, ele é irresponsável. Isso não é coragem. E existem aqueles que confundem perseverança de teimosia. Teimosia é uma coisa, perseverante é outra. Ser perseverante é outra. Perseverança é uma coisa, teimosia é outra completamente diferente. Tem gente que é teimosa. E a gente diz: olha como uma pessoa é corajosa, uma pessoa é insistente, como uma pessoa é perseverante. Ela não é perseverante, ela é teimosa, ela está no caminho, as coisas estão dando errado, ela está insistindo, as coisas estão dando errado, está criando confusão e a pessoa está ali. Por isso que a fé, ela prepara a sua coragem, que gera perseverança, não teimosia. Porque a fé, ela prepara você para discernir o que é perseverança e o que é discernimento. E o que é, teimosia. Ela faz com que você tenha um discernimento dessas duas coisas. Por isso você não fica dando murro em ponto de faca. Porque a fé prepara a sua coragem, que gera perseverança. Então, quando eu tenho uma fé, quando eu tenho uma coragem firmada na fé, eu tenho perseverança. Porque toda a coragem firmada na fé produz a perseverança. Então, a minha coragem tem que ter propósito. A minha coragem tem que ser para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para a glória dos outros. A minha coragem gera perseverança para a glória de Deus. Então, a gente percebe isso na vida.
dos primeiros discípulos. A história da igreja mostra isso. Hoje a gente olha para a vida dos discípulos e a gente vê a glória de Deus. Então, as ações dos seguidores, dos primeiros seguidores de Jesus, foram ações de coragem que geraram perseverança ou teimosia? Vamos pensar em outros personagens bíblicos. E Abraão? Pense comigo. Abraão foi teimoso ou foi perseverante? Pense em Abraão, bem instalado na sua cidade, com a sua família, no meio da sua parentela, na casa do seu pai, bem instalado. E de repente ele ouve a voz de Deus dizendo o seguinte: Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ele resolve atender a voz de Deus, aquilo que Deus estava exigindo a ele. O que ele faz? Arruma suas coisas para ir embora. Imagine quantas pessoas disseram assim: Abraão, você está bem instalado, para com isso, deixa de ser teimoso, deixa de ser aventureiro, deixa de ser irresponsável. Não. Abraão teve coragem para enfrentar todas as opiniões contrárias e foi perseverante, não foi teimoso. E Noé, quando construiu a arca, imagine quantas pessoas falaram para ele: Noé, você está ficando doido, está ficando louco, deixa de ser teimoso, vai cuidar da sua família, tem muita coisa para fazer, fica ocupando o seu tempo construindo essa arca. A história você conhece. Noé foi perseverante, foi teimoso. E Josué e Caleb? Moisés mandou 12 espias, 12 líderes, para olhar a terra de Canaã, para ver o que habitava lá. E eles viram que havia gigantes habitando naquela terra, homens fortes. Então voltaram e prestaram lá o relatório para Moisés. O relatório de Josué e de Caleb dizia o seguinte: não, nós vamos subir e habitar aquela terra. Eu fico imaginando os outros 10 dizendo ali: cara, somos 10 contra 2. Deixem de ser teimosos. Nós fomos lá e vimos, os caras são fortes, os caras são grandes. Josué e Caleb foram perseverantes ou teimosos? A coragem deles foi preparada por Deus. Por que foi preparada por Deus? Porque a promessa de que eles iam habitar aquela terra, a terra de Canaã. Então, a coragem é um subproduto da fé que vai gerar perseverança. Agora, vamos falar um pouquinho também dos 3 valentes, 3 homens corajosos, mas, sobretudo, vou me prender a um deles, que se chamava Eleazar. Diz lá, em 2 Samuel capítulo 23, que Eleazar, junto com os soldados israelitas, estavam protegendo um campo de cevada. Os filisteus queriam destruir ou ocupar aquele campo. E em um dado momento, os outros soldados, aos olhos deles, eles achavam que os filisteus estavam ganhando a batalha, vencendo a batalha. Então eles perceberam isso enganosamente e fugiram, recuaram. E Eleazar ficou ali, sozinho, na batalha. Eleazar não recuou. E Eleazar enfrentou todos os filisteus com coragem e perseverança. E ele foi destruindo todos os filisteus. Diz o texto que a espada ficou apegada em sua mão. Ou seja, ele teve cãibra, desgaste físico, emocional, mental, mas ele insistiu na batalha. E ele foi vencendo filisteu por filisteu. E ao final, ele conquista a vitória, e o texto diz que Deus deu o livramento. Quais são as grandes lições que eu tiro aqui? A primeira é que vai ter hora que eu vou ter que ser corajoso, porque tem hora que eu vou estar sozinho. Algumas pessoas vão estar apoiando, algumas pessoas vão estar orando, mas eu vou ter que decidir a não fazer certas coisas, não pensar certas coisas, não me inclinar para outras coisas. Tem hora que eu vou decidir na minha empresa tomar decisões, tem hora que eu vou ter que decidir sozinho, apesar do apoio de alguns irmãos, mas eu vou estar sentindo da pele, eu vou estar ali sozinho, lutando em tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. Eu vou ter que derrubar os filisteus um a um. Segunda coisa, que essa luta pode trazer desgaste, como trouxe para Eleazar,
desgaste físico ao ponto de ele não sentir a espada à mão, cãibra, não sentir a mão. Às vezes a gente vai ficar desgastado física, emocionalmente, mentalmente, mas a gente pode perseverar, a gente pode insistir, porque Eleazar sabia que aquele campo de cevada era para ser protegido. Deus havia colocado no coração dele, do povo de Israel, que ele ia dar vitória. Por isso Eleazar insistiu e perseverou e teve coragem. Por último, a gente sempre tem que ter a consciência que é Deus que dá o livramento. Perceba, com toda a coragem de Eleazar, toda a sua perseverança, ao final o texto deixa muito claro, e Deus deu o livramento. Talvez Eleazar estava lutando com coragem e perseverança, sabendo que Deus ia dar o livramento. Assim a gente tem que se sentir, às vezes sozinho, mas lutar. Mesmo desgastado, continuar com coragem e perseverando. E, por último, sabendo que Deus dá o livramento. Paulo, para encerrar, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, diz que Deus não havia dado a ele, não havia nos dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Que espírito é esse? Bom, no capítulo 15 do Evangelho de João, no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 15 e 16, mais precisamente no 16, diz lá que os líderes religiosos estavam ali planejando a morte de Jesus. Jesus havia curado um paralítico à beira do tanque pedestre, e esse paralítico contou aos religiosos que Jesus havia curado, era um sábado, então eles começaram a planejar a morte de Jesus. No capítulo 26 também do Evangelho de Mateus, diz que os líderes religiosos se reúnem na casa do sumo sacerdote Caifás e planejavam a morte de Jesus, o assassinato de Jesus. E eles foram até bem assim, incisivos com relação ao planejamento, que eles decidiram não matar Jesus no dia da Páscoa por conta de não trazer tumulto no meio do povo. Agora, o que levava Jesus a ter essa coragem de continuar realizando e falando e enfrentando os líderes religiosos? O que fez com que Jesus tivesse coragem, perseverança, foi a fé que Jesus sempre teve em seu Pai e na qualidade do seu amor. O que faz eu ter coragem? O que faz eu ser perseverante? É pela mesma razão de Jesus, de ter consciência da qualidade do amor do Pai por mim, da qualidade do amor do Pai por Jesus e do amor de Jesus por mim. Então, que você seja cheio de coragem e que essa coragem seja preparada pela sua fé em Deus e que as promessas de Deus na sua vida sejam cumpridas, que as transformações, as mudanças sejam realizadas, que você continue perseverando, que seja fruto de uma coragem, que seja um subproduto da fé. Existem coisas que Deus fala para todos nós, que é a sua palavra genérica. Então você lê a Bíblia e, por exemplo, a salvação para todos nós. E existem coisas específicas que são sugêneres, que são peculiares, são coisas que Deus fala com você, assim como disse para Noé construir a arca, assim como disse para Abraão sair da sua terra. É assim que funciona. Às vezes Deus diz coisas para você. Se Deus diz para você, olha, é possível uma transformação na sua vida, uma mudança, uma reviravolta, e é nesse sentido, continue perseverando, tenha coragem para ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele exige, ir em frente, porque se Ele disse que pode, é porque pode. E Ele te deu não um espírito de covardia, mas Ele produz coragem para você mudar aquilo que você pode mudar. E ao final disso, foi Ele
que te deu o livramento. Então pense nisso, pense bastante nisso. Vamos mudar a nossa vida através da coragem e perseverança. Vamos prepará-la a partir da nossa fé, ouvindo o que Deus tem para nós, para cada um de nós. Como disse, a palavra pode ser genérica e pode ser uma palavra específica. Talvez você esteja aí pensando naquilo que Deus falou para você, que você sonhou um dia e ainda você não foi corajoso, perseverante para possuir, por exemplo, a sua terra de Canaã, a sua terra prometida, o seu sonho. Talvez você tenha falhado muitas vezes, por exemplo, na sua própria recuperação, nos maus hábitos, nos seus desejos, nos seus vícios. Mas Deus quer que você seja saudável. Creia nisso e Deus fala algo específico para você. Deus tem algo específico para todos nós. Tem a tua palavra genérica, repito, mas tem a palavra sugêneres, específica para você. Então, exercite a sua fé, entre em oração e, a partir daí, tenha coragem e perseverança para continuar na caminhada e continuar firme e experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até terça-feira que vem, domingo, culto da Igreja Batista Ola Rio, às 11 horas. Terça-feira que vem, outro tema para a gente, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente